aqui é uma mulher virtuosa, né? E aí tem todo um relato que você já deve ter lido em casa. Eu peço aos maridos, homens nobres que aqui estão, e aqueles também que estão esperando uma mulher nobre para aparecer, leia para elas também, tá? Leia para aquela que você está cortejando, diga: você é uma mulher nobre, eu estou procurando uma mulher nobre como você, e aqui a palavra de Deus está descrevendo quem é essa mulher nobre. E aí você, homem que já está casado e tem a sua mulher nobre, leia para ela hoje ainda, dá tempo, ok? Homem, você pode melhorar. Diga assim: eu posso melhorar. Se ela pode melhorar, eu também posso melhorar muito mais. Amém? Seu provedor, seu homem de carinho, de atenção, né? Alguém que vai estar sempre dando atenção à sua esposa, à sua companheira que Deus te deu, tá? Seja melhor, você consegue. Amém? Pai, eu oro pelos casais nesse instante, que a Tua graça os alcance de uma forma extraordinária, Pai. Em o nome de Jesus, dai sabedoria, dai unidade, dai, ó Deus querido, acima de tudo, Pai, paciência um para com o outro, e que a Tua palavra prevaleça sobre esse casamento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, você, varão e varoa, que está procurando alguém para passar os dias, né, até o dia da volta do Senhor. Já está na terra, viu? A pessoa que você tanto procura já existe. Agora não seja muito exigente não, tá? O do cavalo branco só nos contos de fadas. Deus vai te dar alguém que é para você lapidar, para tratar com essa pessoa, né? Somar com ela, vai ser bem diferente de você. Olha aí, a apóstola Sara. Até a nossa cor são iguais. Sabia? A cor do meu sangue é igualzinha a cor do sangue dela. Eu estou dizendo a você. A bolota do olho aqui, a parte branca é a mesma coisa. Igualzinho. Mas é uma bênção, apóstola Sara. Deus abençoe, minha pastora. Deus lhe use mais e mais, em nome de Jesus. Mas a palavra hoje diz que Jesus ressuscitou. Rei dos reis. Lembra? Quem lembra? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, presta atenção, religião é algo muito complexo. E para a gente entender um pouco o que é isso na prática. Jesus estava na cruz e morreu, sim. E depois? Não tem problema. Vocês conhecem a história, a apóstola Sara ministrou aqui sexta-feira. E só recordando, na sexta, ele entrega o Espírito, é sepultado antes do Shabat, tinha que ser rápido. Aí o sábado foi a tristeza só, os discípulos ali tristes e tal. Na verdade, não foi na sexta-feira, ele morreu na quinta-feira. Foram 3 dias, tá? Debaixo, né, está escrito lá a palavra, que ele ficou então sepultado 3 dias. Então se foi na quinta, sexta e sábado. Então ficou na sexta, na quinta ele morreu, aí sepultado, aí conta-se o primeiro dia, sexta, sábado e domingo ele ressuscita. Então, quando chega os 3 dias, nesses 2 dias antes, você sabe o que aconteceu, né? Havia um cara prometendo que ia libertar Israel ali embaixo do jugo de Roma e de outras nações também que estavam ali perto. Israel com medo, havia a questão de reis, né? E a dinastia de muitos reis todo mundo sabia o que era rei. Por isso que Jesus disse: eu vim trazer o reino. Então, todo mundo sabia o que era reino, né? Se ele dissesse assim: vou trazer o governo, o que é isso? Ninguém sabia, mas é o reino. O que é o rei? Que tem um rei e que todos se submetem ao rei, mesmo sem nem nunca ter visto o rei. Apenas em ouvir falar, o rei mandou, pronto, todo mundo obedecia, né? Os impostos eram cobrados, enfim, tudo, eles tinham que obedecer ao rei. E de repente, então, Jesus vem prometendo libertar o povo, e de repente Jesus morre. Jesus morre, aquilo foi uma tristeza, os discípulos para um lado, para o outro, cada um foi para os seus cantos. A apóstola Sara ministrou sexta-feira aqui, um vai para o caminho de Emaús, outro vai pescar, outro vai voltar para o dia a dia, vai para as suas casas, para a sua atividade rural, e cada um foi para as suas casas, e morreu o nosso rei. Pensamos que, presta atenção, naquele tempo, a questão de milagres, a questão de palavras, por exemplo, a doutora aqui sabe disso, estudou história da medicina, no Egito era muito comum eles usarem ou ervas para poder adormecer, para fazer algumas cirurgias, ou usava a alteração da consciência, que nós chamamos hoje de hipnose.
Havia o olho de Horus, era muito usado naquele tempo, eles, né, induziam as pessoas, elas eram hipnotizadas e fazia os procedimentos cirúrgicos que se havia necessários fazer naquele tempo. Então, tinha cirurgias, tinha milagres, as pessoas eram induzidas também a receber curas. Uma série de coisas, já existia isso na época de Jesus. Não era algo assim tão extraordinário, a cura, o milagre, já existia aquilo naquele tempo. Tá? Como hoje também existe, não só na Igreja Batista, nas evangélicas, mas em tudo quanto é lugar que alguém para, pensa e busca em Deus, consegue cura. Tá? Mas o detalhe não é só a cura, é a salvação. Essa que é a diferença. A cura todo mundo faz. Aí vai no laboratório, vai buscando as ciências, a cura existe, mas a salvação só o Senhor pode dar. Então o que aconteceu? De repente Jesus morre, os discípulos viram, foi mais um então. Desistiram. Ficaram nos seus cantos. Só que no terceiro dia, eu queria focar para os irmãos entenderem aqui uma coisa rapidamente. Depois disso, havia uma festa chamada Páscoa, ou Pechá, que é passar sobre, que os israelitas usavam isso quando estavam escravos lá na época eram hebreus, escravos no Egito. Houve uma ordem a Moisés que usasse o sangue do animal, do cordeiro, que passasse nos umbrais das portas, porque naquela noite eles iam sair do Egito, e cada um comesse a sua Páscoa rápido, já todo mundo arrumado para sair do Egito. E assim aconteceu, só que nessa Páscoa, nesse Pechá, Israel celebra, até o dia de Jesus, estavam celebrando religiosamente esse processo. Tem uma página que eu mandei para Jonas aqui dos elementos que eles usam até hoje, tá? E havia uma série de elementos que eles usavam, como o matzá. Matzá é aquele pão sem fermento que eles usavam para fazer a cerimônia. Então, a Páscoa virou algo muito cerimonioso, religioso, era um ritual que se fazia, né, todos os anos, para lembrar de que eles estavam escravos no Egito, mas que houve a Pechá, Deus passou sobre, aí Deus libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito, e trouxe para a Nova Canaã, trouxe para a terra prometida, né, para a terra celestial que eles prometeram para aquele povo, e de repente eles vieram. Só que nessa ida, ou seja, estavam escravos no Egito, passaram pelo deserto para chegar à terra prometida. Aí de lá para cá, então, veio então uma série de outros ritos que foram colocados, como por exemplo, mitzá. Mitzá era pão sem fermento, que tinha que comer, que não dava tempo para fermentar o pão, porque tinha que ser naquela mesma noite para sair. Então fizeram a massa rapidamente, não podia botar fermento para poder fermentar, 2, 3 dias, às vezes, né, pastor Sara? Vocês cozinham, fermento demora um pouco. Então, algo rápido, eles tinham que comer rápido para poder sair. Então fizeram o mitzá, que era o pão sem fermento, para poder assar rapidamente na pedra e vazar. Depois veio o vinho. Era algo especial, tá? Não era também fermentado, que não dava tempo, já tinha algum suco de uva lá pronto, esse tinha que tomar. Depois vem o zeroá, era um osso de carne tostado, que a ordem foi pegar um cordeiro, assar, tá? E o que sobrasse fosse queimado. Aí veio o zeroá. O zeroá, o marrom, a coisa marrom? O marrom é uma erva amarga que se usava, tá? Aqui diz assim, erva amarga simboliza a amargura do tempo da escravidão. Então era para lembrar para os discípulos, até hoje em Israel é celebrado assim, tá? Até hoje eles lembram e celebram dessa forma, né? Lembrando da escravidão, o Shezer, que eles chamam Shezer, que era simbolizar as ervas amargas, da amargura que era de ser escravo no Egito. E o Sharstet, que massa isso aí, né? Quem conhece esse nome aí? Era uma pasta gostosa, até hoje a gente usa lá em Israel. Essa pasta era para lembrar os irmãos, é meio trabalhosa fazer essa pasta. Uva, nozes, e uma série de tâmaras e canela de vinho, essas coisas, para fazer uma argamassa. Aí era para lembrar os judeus que no passado eles faziam massa para faraó, amassava barro para faraó, para fazer tijolos, e era um negócio muito trabalhoso. Depois veio a água salgada, depois veio o beitzá. Beitzá, eu queria parar nele aqui e dizer a vocês algo. O beitzá era um ovo. Beitzá é uma espécie de ovo, que hoje se usa ovo da Páscoa, tá? Mas já existia o ovo com Moisés na época, não, com Moisés não, depois de Moisés, tá? Os judeus então celebram até hoje esse beitzá, porque era um ovo que eles usavam simbolizando que o templo que eles adoravam, que foi feito por Salomão naquela época, foi destruído. Então o beitzá era um ovo que eles usavam na celebração, até hoje é usado, para lembrar, olha, o nosso templo foi destruído. O templo que Deus fazia a presença foi destruído. O templo que tinha a presença de Deus foi destruído. Aí os judeus trazem em memória sempre isso, o templo foi destruído. Mas você sabe que tudo nisso há um propósito de Deus, certo? Sim ou não?
Porque o templo hoje é onde Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita em mim. Diga em mim. Porque em nós você está jogando para os outros assim, né? Então Deus habita hoje Deus habita em mim. O templo do Eterno agora é em mim. Você tem certeza disso? Alguns poucos sabem. Vocês sabiam que hoje o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno habita em mim? E o que eu estou fazendo junto com o Espírito do Eterno que habita em mim? Que fruto está tendo isso da minha vida com o Eterno que agora habita em mim? Porque na época de Jesus, dos discípulos, os discípulos de Jesus andavam de lado a lado, estavam junto com Jesus ali, os discípulos. Mas hoje Yeshua decidiu trazer uma mente tremenda, especial, santa em você. Sim ou não? Se você quiser, você consegue se santificar mais, sim ou não? Claro que consegue. Se você quiser, você pode buscar mais a Deus, sim ou não? Claro que consegue. Se você quiser, você vai estudar mais a palavra, sim ou não? Claro que vai. Por exemplo, hoje nós temos várias provas, vários textos de que ele ressuscitou. Não é muito divulgado, tá? Que é para poder a massa ficar na mão do sistema religioso. Mas ele ressuscitou e ele nos libertou. Ele trouxe libertação para mim, para você, para a sua família. Onde você estiver, o Senhor nos dá libertação. Às vezes a nossa natureza humana quer ficar presa no rudimento religioso, no rudimento mundano, no rudimento humanista, buscando as coisas da terra. Isso passa. Eu vi um vídeo, mandei para vocês, dos 100 anos, lembra? Quem recebeu? Eu mandei para todos. Ninguém recebeu, só uns 4. Daqui a 100 anos, até a casa que você fez, uma pessoa estranha vai morar. Daqui a 100 anos, talvez você não saiba nem o nome. Eles não vão nem lembrar do nosso nome. Como eu e você não lembramos do nome dos nossos bisavós. Pouquíssimas pessoas sabem o nome do seu bisavô. Infelizmente, a tradição brasileira nos empurra para isso. Lá em Israel, eles sabem até de que tribo eles são. Bem antes do rei Davi. Até hoje eles sabem de que tribo eles pertencem. A tribo de Judá, de Levi, né? Todos sabem de onde vieram. Nós não sabemos. Mal sabemos quem foi o nosso avô. Então, queridos, daqui a 100 anos, imagine como estaremos. Quem vai se lembrar de nós? De Maria Filipa, muita gente lembra, porque ela fez algo notável. Maria Quitéria, todo mundo se lembra, porque ela fez algo notável. Tiradentes, todo mundo se lembra, porque ele fez algo notável. Quem mais? Lembra a pessoa aí? Cosme de Farias, doutor advogado, fez algo extraordinário. O advogado Cosme de Farias. Então, tantas e tantas pessoas fizeram algo notáveis, que já se passaram mais de 100 anos. E a memória continua viva. Ele ressuscitou. Não foi só para eu e você ser isso só não, irmão. Eu sei que você sabe que você pode crescer muito mais. Eu sei que você sabe que você pode ir muito mais além. Eu sei que você sabe que se você quiser, você vai romper toda a prisão que às vezes está em você. Nós cantamos alegremente aqui: eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aí, em nome do Senhor, seja livre. Seja livre. Seja livre em Deus. Pense. Ore, busque ao Senhor, porque muitos dos que eu conheço, não aqui, mas que cantam essas músicas, mas estão presos em si mesmos, presos nos traumas do passado, presos nos traumas familiares, presos na eu não posso, presos naquelas dificuldades que o sistema empurra para a gente. Irmãos, em nome de Jesus, quantas vezes mais precisamos ver um cara cotó, sem perna, sem braço, jogando futebol, jogando vôlei, fazendo palestras? Quantas vezes mais precisamos ver alguém que não tem a perna andando de bicicleta, correndo, fazendo tantas artes? Quantas vezes mais precisamos ver pessoas que não enxergam sequer, mas são pessoas ilustres que têm feito tanta coisa? E nós podemos caminhar, olha aí, podemos levantar, soltar, olha aí, ficar na perna só, caminhar de um lado do outro. E estamos fazendo o quê? Com a ressurreição de Jesus em nós, com a mente de Cristo em nós. Se você observar a palavra de Deus, Jonatas, diz assim, bem claro, João capítulo 1, versículo 1 a 13, ele diz: olha, tudo foi por ele, sem ele nada do que foi feito seria. Ele é o verbo, e o verbo encarnado, o verbo que estava com Deus, e o verbo agora, que o verbo era Deus, e o verbo agora está com
conosco. Ele veio para a gente e veio para os seus, João 1. Aí a palavra tem nos orientado sobre a ressurreição de Cristo, e a Bíblia Sagrada tem, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E ele desce do seu trono, vem para cá, vira gente, vira homem, que nem eu, que nem você, passa as mesmas situações que passamos, as mesmas limitações, naquele tempo pior do que hoje. Hoje está tranquilo, hoje você tem um local para poder conversar, discutir, falar de religião e tal. Naquele tempo lá era difícil, porque tinha os reis que se achavam deuses. Todos os faraós, faraó é sinal de Deus, Ra. Havia um Deus ali no Egito, era quem? Faraó. Ninguém conhecia outro Deus, que ninguém via. O Deus estranho que Paulo foi pregar lá na Grécia, era um Deus desconhecido. Esse é desconhecido. Mas os deuses eram o que eles viam, o Deus do Olimpo, os Zeus, o Teseus e todo mundo. Então o Senhor nos traz hoje para entender algo que a partir de hoje a sua vida vai mudar com certeza. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a sua mente vai compreender a ressurreição de Jesus. Não só um fato religioso, terminou a Páscoa, meu Deus, que hora, vai dar meio-dia já. Não, vai ficar aqui até mais tarde, vai fazer perguntas, vai dizer, pai, é isso mesmo, era isso que eu estava querendo ouvir, era isso. Irmãos, a Bíblia é recheada, desde o Gênesis até Apocalipse, falando de Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias que viria para libertar o povo. Porque o povo, eu expliquei a vocês no domingo passado, Adão morreu no dia que ele pecou. No dia que ele comeu da fruta que não era para comer, ele pecou e morreu naquele dia. Mas Adão viveu 800 e poucos anos? Sim, mas sem o Espírito de Deus. Era só corpo e alma. Como muitos vivem hoje, corpo e alma. Mas Yeshua veio para nos completar e trazer corpo, alma e... Corpo, alma e... Você é corpo, alma e... Espírito, que é o Espírito de Deus que está em nós, que vai voltar para Deus de novo. Mas Ele quer muito que você compreenda essa manhã que Ele ressuscitou. Como? 1 Coríntios 15, 20. Né? A Bíblia diz que Ele é nossas primícias, foram as primeiras coisas, né? O primeiro que ressuscitou entre todos os mortos que dormiam. Né? 1 Coríntios 15, 20 está dizendo o que lá? É a primícia daqueles que morrem, que dormem. Então o Senhor ressuscita Yeshua, a primeira pessoa que ressuscitou biblicamente para a gente estar vivenciando hoje essa ressurreição. Ele ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou. Não para por aí não. Romanos 10, 9 tem uma receita para a gente. Romanos 10, 9 diz que se você confessar que Ele ressuscitou, você será salvo. Diga assim, Jesus, o Cristo, ressuscitou dos mortos. Então a Bíblia diz lá, o texto diz, se com tua boca confessares ao Senhor Yeshua e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou. Tem mais, não para por aí não. Aí diz assim, 1 Coríntios 15, 6. A Bíblia diz, e as pessoas ficavam questionando, a gente questionou isso muito no seminário, mas professor, por que Jesus quando ressuscitou, não fez de novo aquela multidão, para ele falar assim, eu aqui de novo vivo? A Bíblia diz que ele apareceu para mais de quantas? Para mais de 500 pessoas, isso há 2000 e poucos anos atrás. Você juntar 500 pessoas, eu estou aqui no ano 2024, tá? Nós conseguimos juntar, aqui deve ter aqui umas 200 pessoas hoje, né? Mais ou menos isso. E mais 1000 e pouco assistindo aqui na internet, tá? Então nós temos aqui 1.500 pessoas em média só. Jesus juntou 500 pessoas naquele tempo, há 2000 e poucos anos atrás. A Bíblia diz, e ele, Paulo falou, depois que ele ressuscitou, né? Foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais muitos estão vivos. Na época que ele escreveu essa palavra, ele ressuscitou, irmão. E muitos viram. A Bíblia diz que ele passou 40 dias andando com os discípulos, lá em Jerusalém. 40 dias andando ali, mais de 500 pessoas o viram. Imagine as pessoas que o viram, já ministrei sobre isso ano passado, mas eu gosto de falar sobre isso. Imagine Jesus, que foi crucificado, todo mundo viu, de perto aquela cruz pequena, não, a cruz de Roma é pequena. Ele crucificado, nu, pelado, que Roma botou uma fraldinha para poder esconder e botar naquela cruz lá em cima. Não, era uma cruz pequena, tamanho de homem, mesma estatura, tá? E nusão pelado. Todo mundo viu o espetáculo que foi. Aí, de repente, está esse mesmo Jesus, apóstolo Sara.
andando entre os discípulos, dentro da cidade velha, que era cercada de muros. O pastor andava, a senhora andou naquelas ruas ali, e a senhora viu, eles andando, Raimundo, ali junto com os discípulos, de novo, 40 dias andando com os discípulos. Depois ele foi para Galileia, esteve com os discípulos ali. A Bíblia diz que, Atos 1:3, ele fica durante 40 dias, Atos 1:3, e diz, Atos 1:3 diz que ele ficou, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas inefáveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando o quê? Sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Entretanto, queridos, teve um sujeito chamado Tomé, Lucas 24:36. Lucas 24:36. Apareceu um cara e disse, o quê? Ele ressuscitou? Como é isso? Aí Lucas 24:36 diz, cadê? Mesmo se apresentou no meio dele, disse. Aí o 37, Jesus chega, né, atravessa a parede, está todo mundo reunido, aí ele atravessa a parede e diz, paz seja convosco. Aí eles ficaram o quê? Irmãos, imagine isso. Jesus ressuscita, falou que ia ressuscitar. Os discípulos estavam com ele, sabiam que ele ia, tudo que ele falava acontecia. De repente, Jesus ressuscita e aparece e diz para eles, oi, espera aí, não estava andando com ele 40 dias? Não estava junto com eles? Foi, mas foi logo depois da ressurreição. Aí depois desse dia que eles foram andar juntos. Aí eles se assustaram, né? E aí, oxe, que é isso? Deve ser um espírito dele. Isso logo assim, apóstolo Sara, que Jesus ressuscitou. O 38 diz, por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Ele está dizendo, que incredulidade é essa, rapaz? Tudo é possível. Aí o 39 diz, olha aqui. Ele ressuscitou. Olha. E o 30 diz, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ele ressuscitou. Ele teve que convencer os discípulos, mostrando. Tomé, irmãos. E Tomézão aparece, dizendo que nada. João 29:34. João 29:34. João 29:34. João 29:34 diz. João 29:34. João. 29, 20. Desculpa. Lucas 24:46. Lucas 24:46. Eita Deus de poder. Está escrito o que aí? Paz seja convosco. Eles estavam falando, Jesus morreu, não tem mais jeito não. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, são centenas de vários versículos aqui, posso até passar para você depois, mas quando os discípulos foram tocados e eles receberam essa palavra, tá? Viram que realmente Jesus estava com ele, comeu peixe, conversou, ensinou para eles, né? Alguns não acreditaram, as mulheres foram que viram a ensinação das crianças aqui agora há pouco. Aí 2 mulheres foram no dia seguinte lá para saber como é que foi isso, tá? Aí aparece o anjo dizendo, não, ele não está aqui mais não, ele já ressuscitou como ele tinha dito que ia fazer. Aí falou com Pedro e os meninos lá, a turma não acreditou nisso, sei que nada, deixa eu ver lá. Foi ver o sepulcro vazio, tinha ninguém lá. Como foi isso? A pedra lá do lado, rachado, a rocha-mãe, que eles chamam, a rocha-mãe estava rachada, não foi, pastora Nova? A senhora viu lá rachar a rocha-mãe, local do sepultamento. Mas aí, queridos, em nome de Jesus, vem a parte final que eu quero encerrar com vocês agora, pensando o seguinte. Presta atenção. Todo esse ritual da ressurreição e da Páscoa continuam. Acabou. Só que Yeshua ressuscitou, então parou o sacrifício de animais, porque Yeshua é o nosso sacrifício. É chamado nosso Cordeiro Pascual. João olha de longe e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o mundo jaz no pecado, no maligno, está em pecado. Às vezes pecado na igreja, fora da igreja, na gente, em casa e tal, tudo é lugar.
Mas o Senhor veio para tirar esse pecado. Mas o pecado parece que está dobrando aí fora. Parece que piorou as coisas. Inverteram-se as coisas. Mas era assim no passado também. Aí o Senhor quer forjar em mim e você que nós possamos acreditar que Ele ressuscitou. A narrativa de Mateus, capítulo 27. Diga Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 52 em diante. Tá? Mateus 27, 52. É uma narrativa que você precisa compreender no Espírito. Por quê? Porque em Mateus 27, 52, fala do 45 em diante, fala da morte de Jesus. E vai falar só do sepultamento a partir do versículo 57 em diante. Tá? Mas na narrativa de Mateus, no capítulo 27, no versículo 52, tá? Que o 51 diz que o véu do templo se rasgou, tá? Ou seja, para que as pessoas pudessem ver a arca, tá? E aí ter acesso ao Senhor. Aí diz que a terra tremeu, versículo 51. E o 52 é aqui que quero pontuar com vocês, para que você possa compreender junto comigo, em nome de Jesus, e entenda que Ele ressuscitou e foi o que marcou a nossa vida, a nossa salvação e a própria igreja, a partir desse versículo. Porque assim, como eu falei a você, as coisas que Jesus fez, muitas pessoas também fizeram naquela época. Havia os magos, havia os feiticeiros, havia os curandeiros da época, muita gente era curada, muitas coisas aconteciam. Mas depois de Yeshua, o que aconteceu? Até Jesus, milagre, discurso e tal, muito bom. Aí Jesus morre, aí acabou a esperança das pessoas. Aí morreu, aí 2, 3 dias, no terceiro dia, meu amigo. A Bíblia diz assim, o narrador ele escreve aqui, diz assim, o versículo 52, está como escrito aqui na sua Bíblia. Isso está escrito na sua Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 52. A Bíblia diz assim, e poucas são as pessoas que falam sobre isso, que eu quase nunca ouvi ninguém, nem na minha escola, pregar sobre isso. Passei 5 anos no seminário teológico batista do Nordeste. Não abordamos isso em um momento nenhum. Aí diz, abriram-se os sepulcros e os corpos, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitado. Presta atenção. Yeshua está sendo crucificado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, há um terremoto, a terra sacode, aí a Bíblia diz que o sepulcro se abre, tá? Aí o sepulcro se abre, a terra treme, tá? Aí quando o sepulcro se abre, olha como diz a passagem da narrativa. E saindo, versículo 53, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, ou seja, no terceiro dia que eles ressuscitaram, no terceiro dia, depois que Jesus, aqui ó, depois da ressurreição de Jesus, juntamente com Jesus, também ressuscitam aqueles que tinham morrido há muito tempo atrás, sabe-se quanto tempo, não tem explicando quanto tempo, nem quantas pessoas, e nem para quem eles apareceram, mas a Bíblia diz aqui, 52, e sepulcros foram abertos e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas só depois dos 57 em diante que vai se narrar o sepultamento de Jesus. Depois as mulheres foram lá ver Jesus, o anjo aparece. Mas antes o narrador já narra logo o fato que foi o marcante da igreja. O que fez você estar hoje vivo, acordado, porque você começou a crer em Jesus. Alguém lhe falou de Jesus, você disse, eu quero acreditar nesse Jesus. Como é isso mesmo? Ele salva, ele cura, ele santifica, ele liberta, ele dá sabedoria, ele dá inteligência, ele ressuscita. Aí a Bíblia diz que Jesus veio, nos encontrou mortos em nossos pecados, nos nossos deleites, as nossas mentiras. Aí Yeshua vem, ele ressuscita e ele pega juntamente eu, você, todos os que creram e ressuscita-nos juntamente com ele. Oh, queridos, é tão marcante isso. O mundo, quando viu que estava acontecendo em Jerusalém, cidade com 70 mil habitantes no máximo, naquela época, era um entreposto de comércio e negócio, tipo Feira de Santana aqui hoje para nós no Brasil. Quem vai para o Ceará, norte do Brasil, passa em feira. Quem vai para o Rio de Janeiro, passa em feira. Quem vai para o oeste da Bahia, passa em feira. Onde você passar aqui no Brasil, você tem que passar em Feira de Santana. Qualquer lugar, norte, sul, leste, oeste, passa em feira. Sim ou não? Assim era Jerusalém. Quem descia lá da Síria, descia do Líbano, quem vinha do norte, né, tinha que passar para ir para o Egito, para ir lá para Alexandria, para o norte da África, né? Tinha que passar por Jerusalém, né? Quem fosse para qualquer outro lugar tinha que passar por Jerusalém. Era um entreposto praticamente. E de repente as pessoas passaram e começaram a ouvir a pastor Sara. Rapaz, em Jerusalém vários corpos estão na porta lá,
batendo nas casas. O que foi? Pessoas que morreram há X anos atrás, apareceram, está na casa de fulano, apareceu, está na casa de Beltrano, está lá os tios, aí a cidade toda estava empavorosa. Por isso que no caminho de Emaús, quando Jesus pergunta aos discípulos, o que foi que houve? O que aconteceu? O discípulo, oxe, tu está abestado, é? Não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, não? Mas Jesus, o que foi que houve? Oxe, tu é estrangeiro, é? Ainda dá um pito em Jesus, ó. Jerusalém, irmãos, imagine, já expliquei a vocês isso aqui uma vez. Imagine se em Salvador alguém ressuscita. Lá do sepulcro, do cemitério de Jardim da Saudade, ou do Campo Santo. Aí está o cara limpando as terras assim, arrumando as roupas. Ei, Lázaro, cadê Lazinho? Limpando a roupa, saindo. E de repente, está na porta lá do parente. Imagine seu tio chegando, hein? Hã? Imagine a pessoa que você mais ama, de repente levanta, está na porta da sua casa. Hein, Lili? Pensei antes. Oh. Agora, imagine mais de uma pessoa. Imagine se fosse no bairro do Engenho Velho de Brotas. Aquele vizinho que você conheceu, lembra? Que faleceu um dia desses aí. Lá na porta. Aí que você abre, aí você sabe o grito da vizinha. Mas peraí. Não era para ele estar na porta, não, é? Você não quer que ele volte, não, é? Imagina, pastor Sara. Só que em Jerusalém foram vários Raimundos. Aí o mundo ficou sabendo disso. Os reis, os nobres, os governantes, todos ficaram sabendo e tiveram temor sobre isso. Que foi aquele morto que os judeus dizem que vive, ele ressuscitou. Eu vi, conversei com ele, eu comi com ele, eu comi pão, peixe com ele, eu o escutei falar das coisas do reino. Agora o cara disse, se naquele dia, não foi só ele não. Lembra de Zezinho, de Tonzinho, de Chico Ferreira lá de baixo? Também ressuscitou. Está lá na porta. Querendo entrar na casa do... E quando ele chega lá, a casa estava cheia. E o povo chegando. Quem é? Sou eu, Tonzinho da máquina. Quem? Irmãos, isso abalou o mundo físico e o espiritual. O diabo, na sua fúria, pensando que tinha vencido. 3 dias Jesus lá, nas catacumbas dos infernos, chega lá. Ei, bora, rapaz. As chaves. Chaves, bora. O diabo... Está aqui a chave. O diabo entrega a chave. A Bíblia diz, as chaves da morte e do inferno. E Yeshua foi lá e tomou da mão do diabo. Nós, igreja, temos que crer. A chave da morte e do inferno o Senhor tomou. Ele ressuscitou. Passou esses dias sepultado. Vai lá. Toma as chaves da morte e do inferno. Perdeu toda a sua força. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Você agora tem autoridade. E Yeshua chama todo mundo e diz, ei, vem todo mundo. Galileia. A nuvem. Os varões olhando para cima. Olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mais de 120. E agora todos vocês receberão poder. E vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. E vão ser minhas testemunhas. Aqui, Jerusalém e confins da terra. Agora vão. Eita, Jeová. Ensine. Pregue. Fale para as pessoas. Batize essas pessoas. E se você for ensinar e batizar, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Mateus 28, 19 e 20. Mas assim você for. E fazer discípulos. Não é só ouvir essa palavra. Oh, que palavra boa, gostei. Ah, ótimo. Jesus está comigo. E ó, no sofá sentadinho ali. Não vai funcionar nada. Mas se você for, meu amigo, e você começar a pregar as verdades do reino,
começar a viver as verdades do reino, o mundo parou e disse: para tudo, porque temos que parar tudo. O mundo agora começa verdadeiramente depois de Cristo. Anno Domini. AC, depois de Cristo. Aí vem, depois de Cristo, e começou. Aos 33 anos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a escritura era feita assim no passado. E veio até o Brasil também. E de repente, então, tudo que se faz hoje hoje nós estamos no ano 2024. Só que em Jerusalém hoje é ano 5.784. Eles não pararam, continuaram contando. Mas o mundo parou. O mundo civil, que eles chamam mundo civil, o ano civil é o ano 2000. Foi da era cristã. Foi quando ele apareceu. Foi quando o mundo virou outro. Foi quando as pessoas começaram a ter valor. As pessoas começaram a buscar em si o que Deus já disse que estava dentro dele. O Espírito de Deus está em você. O Senhor habita em você quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. A sua vida muda. A sua família sabe que você agora é uma nova criatura. Você recebe uma nova identidade. Assim como Jacó, que era o Jacó trapaceiro, você sabe a história, tem um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ele mudou de nome e passou então a ser Israel. Então ele muda de nome. Você, quando tem um encontro com Yeshua, Hamashia, muda de nome. Passa a ser agora o irmão Carlos, a irmã, né? Já muda de nome, sim ou não? A gente muda de nome, de atitude, pensamentos, de valores e de crença, e a salvação é garantida, porque papai diz: eis que você agora está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. É de onde você dá a ordem, é de onde você determina as coisas como tem de ser. E uma delas é começar em você, mas é Deus, dá-me entendimento para que eu possa acreditar nessas palavras que está escrito na palavra há muitos anos atrás. E aí quando você começa a entender, Yeshua ressuscitou, ele mudou o mundo antes de Cristo, depois de Cristo. A minha vida mudou. Eu conheço a vida de tantas pessoas que foram mudadas quando começaram a acreditar que Jesus ressuscitou. Não é só uma religião, não é só uma filosofia de vida, não é só o que eu não tinha que fazer. Estou ali participando de um grupo de religiosos, de pessoas que vão estar sentadas ali para ouvir uma boa música, para ouvir uma história antiga da Bíblia contar. Não! Ele é atual, ele ressuscitou, ele nos deu vida e dá vida para você agora, dá vida para sua família, dá vida para todos aqueles que nele crê. Diga: eu creio, eu creio. Perdoa-me, Senhor, das vezes que eu faço as coisas deliberadamente, de qualquer jeito. Tem gente que acorda, irmão, nem sequer agradece a Deus por estar vivo. Tem quantas pessoas estão aí agora sem poder sequer andar, nem ouvir, nem falar. Estão presas. Muitos cantamos: eu sou livre, mas estão presas no que os outros vão falar. Estão presas nas suas crenças limitantes, como diz os coaches, né? Naquilo que limita você, o medo que você tem de participar, de avançar, de crescer, né? Aí fica preso dentro de você mesmo, preso no achismo, fica preso achando que não consegue, fica preso porque é para os outros, não é para mim não, é para você sim, Deus tem o melhor para você. Isaías 1:9 diz lá: se você crer e obedecer, você terá do melhor dessa terra. Se você crer e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Está escrito, irmão, não foi eu que escrevi isso não. Em nome de Jesus, creia, ele ressuscitou e mudou a minha vida. Precisa que você falar: e a minha também. Pastor Sara, mas só quem teve uma vida mudada e que acredita que ele ressuscitou e que não faz disso aqui apenas uma religião e um ritual, porque há um ritual da ressurreição, há um ritual da ressurreição, mas crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 1:3, a Bíblia diz bem claro, quando Pedro sai pregando e ele diz assim para todo mundo, ele diz: olha, as quais também depois de ter padecido, ou seja, depois que ele sofreu, ele se apresentou vivo. E quando Paulo fala com muitas provas infalíveis, Lucas, fala com muitas provas infalíveis, ou seja, ninguém tinha como contestar. Aquilo foi verdade. Tanto que o mundo parou e começou a escrever: depois de Cristo, tudo mudou. Depois de Cristo, as pessoas tiveram autoridade. Depois de Cristo, os demônios sabem o seu lugar. Depois de Cristo, as crises que às vezes têm avolumado o mundo inteiro, mas têm segurado o pastor Israel e salvado aqueles que creem. Depois de Cristo, o mundo não é mais o mesmo.
Depois de Cristo na sua família não é mais a mesma. Depois que você recebe Jesus, você não é mais o mesmo. Quem aqui essa manhã entendeu essa palavra? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Você quer uma prova disso? Nosso irmão Lázaro, ele já estava na boca do povo como óbito. Deus deu o último livramento a ele. Ele está aí na igreja. Ele trouxe sua oferta aqui. Ele só precisa agora tomar posição em Cristo. Assim como você também. Não pense que, como Jesus falou, o muro caiu sobre aqueles galileus e os discípulos ficaram dizendo aí, ó, eles pecaram muito, não foi? Que até o muro caiu em cima deles e mataram. Aí Jesus disse, olha, não pense que vocês são mais nobres do que eles não, viu? Então vigie. Olhe sua vida. Comece a olhar para dentro de você mesmo. Ele ressuscitou. Vai mudar o que na minha vida essa semana? Ele ressuscitou. Como é que eu entendo isso na minha vida? Ele ressuscitou para eu ser essa mesma coisa toda semana. Amanhã já é abril. O que vai abrir na sua mente? Eu peço ao Senhor que abra a sua mente para trazer entendimento espiritual, para que você possa compreender que hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Feche os olhos e diz, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Fala para você mesmo agora. Fale para você, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Eu sugiro que você creia nisso, porque a Bíblia diz que está vindo a ira de Deus sobre aqueles da desobediência. 1 Tessalonicenses 1:10. Jesus ressuscitou para também nos livrar da ira vindoura que está vindo sobre o mundo, sobre aqueles da desobediência, aqueles que não creram no Senhor. E a palavra diz que Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter acesso livre ao Pai. Ele ressuscitou. Feche os olhos e faça uma oração ao Pai agora. Se você crê nisso, diga algo para o Senhor. Primeira Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 diz: porque mesmo o Senhor anunciou que como converteste dos ídolos a Deus, para servir ao Deus verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, Yeshua, a quem ressuscitou dentre os mortos, para que pudesse nos livrar da ira futura. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Fazendo, Deus, em nome de Jesus, eu preciso, Pai, ter essa experiência que os homens do passado tiveram, quando viram que o Senhor ressuscitou para nos livrar da ira vindoura que está chegando sobre o desobediente. E eu quero nessa manhã renovar minha aliança com o Senhor, o ressuscitado, aquele que se levantou dentre os mortos, tomou a chave da morte do inferno e trouxe a igreja e deu autoridade à igreja e diz que o que a igreja ligar na terra está ligado no céu, e o que a igreja desligar na terra está desligado nos céus. Pai, nós ligamos agora, Senhor, juntamente com a igreja, a salvação de todos aqueles que nós tivermos acesso, todos aqueles que estão da nossa família, que parece que estão conosco, que estão perto de nós,
Todos aqueles que nos ouvirem falar sejam salvos pelo Senhor. Que teu Espírito convença o homem do pecado, do juízo e da justiça, como diz a tua palavra. Nós ligamos agora, Pai, a salvação, a cura, a libertação, a autoridade, a Deus, o renovar. Deus, nos volta o teu servo e serva nessa manhã. Ligamos a bênção da prosperidade, da alegria, da saúde, para que todos que olharem para nós saberá que somos diferentes, porque estamos contigo e o Senhor está em nós. Dá-nos, Pai, tua graça. Ligamos agora, Senhor, a nossa mente à tua mente, o nosso espírito ao teu espírito. Em o nome do Senhor Jesus, faça-nos sair daqui esta manhã, Senhor, compreendendo que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura, porque o Senhor ressuscitou naquele grande dia e mudou a história do mundo. E aqui estamos, Pai, fazendo parte dessa história. Como Cristo ressuscitado, nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Pai querido, desligamos agora, Senhor, toda a incredulidade que tem levado o homem para a morte. Nós desligamos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o véu foi aberto, foi quebrado, foi rasgado, para que todos pudessem enxergar. Toda a cegueira espiritual nós desligamos agora, Senhor. E quando sairmos daqui para nossas casas, as pessoas vão olhar para nós, mas vão ver o Senhor em nós, vai ver a tua alegria em nós, vai ver a bênção do Senhor na nossa vida, porque assim quer o Senhor e assim que vai ser. Quem aqui essa manhã, no nome do Senhor Jesus, compreendeu essa palavra que Ele ressuscitou e que Ele agora não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele agora habita em cada um daqueles que creem. Mas só os que creem. E vão se levantar e vão fazer algo extraordinário para glorificar o nome do Senhor. Pois até agora não temos feito nada praticamente para dizer que Jesus está em nós. Eu queria convidar aquele que aqui está para dizer: Pai, o Senhor ressuscitou. Eu me levanto, pois vou fazer algo extraordinário para que todos saibam que é o Senhor na minha vida. E se convertam, Pai. Perdoa-me, Senhor, pois até agora não fiz nada senão aquilo que me mandaram. Mas de hoje em diante, pelo Teu Espírito Santo, Pai, pelo Teu Espírito Santo, eu renovo minhas forças contigo, renovo a minha aliança contigo, renovo a minha fé contigo, renovo a minha esperança contigo, renovo, Senhor, esta aliança. E no nome de Jesus, eu me declaro uma pessoa que o Senhor vai usar nesta terra agora, como nunca o Senhor usou antes. Eu estou disposto, Senhor, a ser alguém que o Senhor quer que eu seja de verdade, pois até então eu me escondia, tinha medo, tinha vergonha. Mas a partir de hoje, Pai, eu me levanto como homem, como mulher, que aqui está, as mulheres guerreiras, farão algo extraordinário para glorificar o nome do Senhor. Não terão mais medo. Em nome de Jesus, todo medo seja banido do nosso meio, Senhor. Em o nome de Jesus, renova a nossa fé, renova a nossa aliança, renova a nossa esperança, renova-nos, Pai. Pois de hoje em diante, este homem, esta mulher ficou de pé, está declarando nos céus e na terra que eles creem que o Senhor ressuscitou e que eles agora são novas criaturas em Cristo Jesus. Aqueles que pecavam, deixaram o pecado. Aquele que mentia, vai deixar de mentir. Aquele que roubava, deixa de roubar. Porque agora, Pai, todos renovam a aliança no Senhor. E alguém quer entregar sua vida a Jesus? Do mesmo jeito, pode levantar sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, filhos. Renova-nos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Apóstolo Sara, por favor. Renova-nos, Pai. Pai, obrigado por essa manhã tão sublime. Não é sobre um coelho, é sobre o cordeiro. Não é sobre um ovo de Páscoa, mas é sobre as ervas amargas.
que lembra de onde o Senhor nos tirou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É sobre o Cordeiro em cada família, celebrando e lembrando. É a passagem, passou sobre nós aquilo que não nos ofendeu, aquilo que não era para nós, não é para minha casa, passou por cima, não me atingiu, não atingiu a casa do meu irmão, não atingiu a casa da minha irmã, porque o Senhor trouxe livramento, porque o Cordeiro estava sobre a minha casa, os umbrais estavam, a marca estava ungido pelo sangue do Cordeiro. Em cada família tinha ali o Cordeiro. Em cada casa tinha o Cordeiro. E na nossa casa também tem o Cordeiro. Em nossos umbrais tem o sangue de Jesus, nos livrando, nos protegendo, nos colocando em pé todos os dias. Passou sobre nós, passou sobre a tua casa, surgiu um grande livramento. Hoje o Senhor está trazendo livramento sobre as nossas casas, porque os umbrais da nossa casa estão ungidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Olhe para o teu irmão, diga: valorize isso. Valorize o sacrifício da cruz. Ele ressuscitou. Porque você está procurando algo vivo. Porque você está procurando o vivo entre os mortos. Ele não está mais neste lugar. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. Levante as suas mãos. Hoje é um dia muito poderoso. Para sempre. Aralara, chorei, alaia. Rocalabachara, alaiei. Robalabachei, caralai. Ribalada, charalai, caralai, charalaia. Adore, adore, adore. Para sempre adorado é, para sempre vive, ressuscitou. Entra nessa frequência. Entra nessa atmosfera de ressurreição. Entre nessa atmosfera de ressurreição. O sepulcro está vazio. Ele não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou. Para sempre ele vive. Ressuscitou. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vai será teu grande amor, ó morte, ó
estás. O Rei ressuscitou. Celebre a isso. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Vamos adorar. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A igreja, Cantamos aleluia. adore. O Cordeiro venceu. Bem alto, igreja. Cantamos. Aleluia. Damos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Espírito do Senhor, o Senhor nos diz aqui que tem muitas pessoas que mesmo participando da igreja, ouvindo as coisas tão lindas como essa, mas ainda estavam no automático, muito frias. Feche os seus olhos um instante. Estavam frias, no automático, apenas ali aquelas orações regulares, porque tinha que fazer mesmo, mas estavam muito distantes de uma revelação de Deus, de um poder especial tocando a sua alma. Eu queria lhe convidar nessa manhã para vir renovar no Senhor a sua aliança, para que você possa ser incendiado, para que você possa ter sede e fome do Senhor, de buscar a Deus como nunca buscou antes. Ou até mesmo quando no início da sua fé. Há pessoas que estão precisando fazer essa renovação aqui. Vem aqui à frente, quero orar com você agora. Estamos encerrando e eu queria antes disso orar por você, pedindo ao Senhor, Deus da glória, que traga esse renovo. Feche os olhos dos demais da igreja. E aqueles que estão precisando, corra. Você sabe como você está. Se for medir a sua temperatura espiritual, você sabe como você está. E Deus está te convidando essa manhã para você reacender essa chama, para voltar a ser uma incendiadora do Espírito do Senhor. Alguém que vai na unção do Senhor fazer algo diferente nessa terra. É com você que Deus está falando, venha rápido. Oh Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja de olhos fechados, buscando em Ti. Muitos ainda encontram frios, infelizmente. E a oportunidade é nos dada esta manhã, para que possamos renovar em Deus o nosso espírito, renovar em Deus a nossa esperança, renovar em Deus a nossa alegria, renovar em Deus a nossa busca, renovar em Deus o resultado dessa fé. Ó Deus, até então tem sido tão mesquinha, tão fraca, tão pequena, mas eu quero nessa manhã, Senhor, junto com a tua igreja e aqueles irmãos que reconheceram que precisam sim voltar ao primeiro amor, voltar a ter paixão pelas almas, voltar a compreender o chamado de Deus. E aqui está, Senhor, pessoas que precisam, como eu, a apóstola Sara, precisamos do Senhor.
Tem mais, é com Deus. Deus está falando com você. Você não veio ainda. Só estou lhe esperando para orar por você agora. Corra. É com você que Deus está falando. E talvez essa seja a sua última oportunidade para fazer isso. Ok, eu vou estar orando agora. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você sabe que você precisa ser mais fervorosa. Buscar mais ao Senhor com sinceridade. Crer mais nas santas promessas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, nesta hora, pela vida da tua serva. Em nome de Jesus, encha, Pai. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Encha, Pai. Na unção do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que não sejamos mais pessoas comuns, como a grande maioria às vezes temos vivido, mas que sejamos pessoas novas criaturas, cheias da tua unção, cheias de autoridade, e na unção do teu Espírito, na alegria do Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida aqui presente, e que o amor de Deus o Pai, e que a graça redentora do Senhor Jesus e a consolação do Espírito do Senhor continue na tua vida até aquele grande dia. 5 minutos, por favor, igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe.